Opa, pessoal, lê aqui no React de hoje. Vamos estar falando, fazendo uma React aqui pra Muller, só que dessa vez de um vídeo aqui que me chamou muita atenção. Se eu fosse o dono da MiHoYo, faria isso no Genshin. Muito provavelmente vai ser ele reclamando de algumas coisinhas do Genshin, o que ele faria. E vamos lá, né? Eu vou vir aqui ser tipo o juiz, né? Se faz sentido ou não, porque um dos meus hobbyzinhos nesse jogo maldito é basicamente fazer análise empresarial, que é a base da minha formação. E eu faço isso desde Inazuma. Acertei bastante coisa, errei algumas outras, e muitas das minhas coisas que eu acusava a empresa foi uma das maiores acertos que eu já tive, né? Por exemplo, eu tô lá desde a 2.0 falando, pô, Arroio cresceu e teve uma expansão da sua base monetária muito maior do que ela estava esperando e ela não tinha equipe para isso. O que, que o pessoal traduziu? Tô chamando a empresa que ganha bilhão de empresa indie. Aí o que, que eu falei? Não, não é isso, é porque a empresa cresceu muito mais, ela não tinha nenhuma estratégia para esse foco de expansão. Aí ela não tinha equipe, e equipe em jogo desse tipo de porte não é só contratar, você precisa treinar. E isso era muito claro pelo kit dos personagens, pela inconsistência em certas coisas, por coisa que é muito básico de qualquer tipo de jogo e não tá no jogo. Aí que a gente recebe depois falando que exatamente. Aí a empresa ainda estava expandindo em outros jogos, que estava canibalizando a própria equipe do Genshin. Batata, né? Aí descobrimos que a principal equipe do Genshin foi pro Honkai. Pro Honkai Star Rail, aí eles treinaram a equipe do Honkai Star Rail, a equipe voltou pra cá, e essa equipe que fez depois as principais coisas, aí o pessoal, né, mas antes eu fiquei, né, o pessoal me chamando assim ai, chamou a empresa de indie, a empresa de indie, né? Até simplificar a argumentação é fácil pra todo mundo. Então, bora lá. Tô meio, né, Shadowbox hoje, meio coisado assim, mas bora lá. Então a base vai ser exatamente essa. Dentro da minha análise empresarial, ver se faz sentido empresarialmente e se faz sentido com a própria histórico que a Road tá fazendo, né? É aquilo. Ah, dê 1.000 gemas pro personagem, pra todo mundo. Não vai acontecer, né? Voltando aqui que meu microfone e meu computador está bugado. A empresa, o que ela quer? Ela não quer. Qual é a estratégia? Quem é o perfil de cliente? Que eu já falei, né? A empresa vai perfil de cliente, blá, 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 arquétipo de cliente. Quem é o arquétipo de pessoa que tá pedindo esse tipo de coisa? Ela não quer agradar esse tipo. Essa é a merda. O arquétipo de pessoas que gostam do Genshin é o arquétipo que a gente chama de. Vamos lá, arquétipo de cliente adormecido. Basicamente, é casual, waifu player, colecionismo e exploração. Qual é o tipo de pedido que essa pessoa faz? Exatamente. Então, o que significa? Você está sinalizando e vai estar atraindo um perfil de jogador que você não quer ativamente no seu jogo. Tanto que se você quer esse tipo de coisa, vai para o ZZ, que tem, vai para o Honkai, que tem. Olha que interessante qual é o tipo de arquétipo que a empresa está fazendo. Olha que merda. E você faz isso exatamente para que você afunile o perfil médio de como o jogador vai aprender. Genshin é feito para quem não joga jogos. Genshin é feito para até mesmo quem não gosta de jogos. Genshin não é feito para esse tipo de coisa. Então você colocar no botão de skip, você está indo contra a principal estratégia de fixação do seu jogo, que é através da história, processo, gameplay e as principais formas que ele vai fazer para fazer o seu reset de percepção. Por exemplo, com gema é caro, gema é difícil de conseguir, e também pelo principal reset de percepção, que é forçar você a consumir a história. Não se tem botão de skip porque ele está disposto a perder quem não joga o jogo, por causa do botão de skip, para focalizar em quem joga o jogo, vai forçar por o botão de skip e vai acabar jogando e colocando o jogo. Lê, por que isso acontece? Mas por que isso está acontecendo? Primeiramente, para você forçar a ver a história e acabar se apaixonando pela história do jogo. Porque se você se apaixona pela história do jogo, independente se o personagem é forte ou fraco, você vai acabar gostando do jogo. É a mesma estratégia, por exemplo, do teaser do personagem. Basicamente, então, o força, meta e gameplay são adicionais. Não é a estratégia. Tá vendo o ponto? Então é por causa disso que não vai ter botão de skip. Só vai ter botão de skip quando o público que ela tá. O público casual, waifuísta, colecionista e coisinha estiver caindo e eles quiserem apelar pro público que gosta mais de jogar. Né? Ah, Lê, mas e os três indie games? Nenhum deles é para quem é mais meta player, porque são indie games extremamente plástico, né? É só você ver aonde está o dinheiro. Dinheiro, vulgo, gemas. Aonde é que está a gema nesse novo indie game? Nos três níveis mais fáceis de todos, que você não precisa ser meta player, nem às vezes gostar, porque você pode fazer até no co-op, ser carregado no co-op até o nível 4. Exatamente. Então, mesmo que pareça que é para meta player, não é para meta player, por incrível que pareça, e a empresa só está igual eu falei para os meta players, lá em Inazuma, que você é meta player que está querendo sair do jogo? Você que morra. É mais ou menos isso. E é triste, né? Porque não custaria nada
mais você custaria a principal estratégia de fixação que a empresa tem, né? Principalmente porque, Lê, porque então não coloca nas subtemas, porque aí você vai fazer o quê? Aí o cara que tá gostando da tema da história principal vai pro subtema, percebe quanto mais fácil é o subtema. Se o subtema é missão secundária, tem esse botão, ela vai querer desse botão ir pra história principal. E ela não quer isso. Lê, então meio que a empresa quer te ganhar no cansaço? A estratégia dessa merda você só vai te ganhar pelo cansaço. Por isso que ela é enrolada, por isso que ela tem esse plano filho da puta, por isso que é pra te ganhar no cansaço. No começo do jogo era pra gerar horas adicionais, era pra gerar gameplay artificial. Hoje é pra gerar fixação, porque você joga o jogo, investe tempo pra caçamba, sem precisar pular, e acaba ficando no jogo por excesso de exposição. É um viés cognitivo, basicamente, que faz às vezes você aceitar absurdos, que é o viés cognitivo. Pô, não sei, esqueci, mas é tipo, quanto mais tempo você fica exposto a certas coisas, mais você vai estar propenso ao que? Aceitar elas. Então força essa história ruim, ruchada, que vai chegar a um ponto que o público de pessoas vai gostar. Lê, mas tem gente que não gosta, a empresa tá perdendo dinheiro. E esse é o dinheiro que a empresa está realmente querendo perder. Porque a empresa trabalha como desacordados, com um público menos de senso crítico, com um público que vai consumir mais passivo, com o público que é apenas letrinhas pulando na tela. E uma motoqueira gostosa é o suficiente para vender a personagem. Olha que merda. A primeira coisa que eu irei fazer é justamente o botão de skip. Imagine só uma missão que você não gosta, de um personagem que você não gosta, você tem que ficar horas. Isso acaba desanimando muitos players. Tem uns NPC muito chato que eu sei que fica só mexendo a boca. Eu vou diminuir essa quantidade de missões desnecessárias no jogo e vou acrescentar missões mais compactas, mais diretas ao ponto e mais interessantes também. Vou aumentar a resina em 300. Talvez mais interessante estudar, porque isso aí é simplesmente um erro de designer mesmo. Aí é um erro de designer, não tem muito como defender, tanto que a gente tem missões boas, missões ruins, da avareza. É ruim, da cor fria, é legal, mas passa de um ponto, né? Até porque a gente não está mais na época de fazer hora artificial no jogo, né? Basicamente. Então isso dá, né? Isso a própria empresa pode fazer. Mas isso de diminuir as secundárias, não, sem a menor dúvida, até porque as secundárias não são feitas para serem feitas, as secundárias são feitas para encher linguiça de conteúdo, e isso é a função dela ali, né? Então, não, isso não vai acontecer, é uma estrutura do jogo que a empresa não vai estar a fim de colocar. Então, esse CEO ia ser morto, né? Na primeira vez, novo CEO, vamos fazer isso. Aí os acionistas, tira ele daqui, tira, matou, foi embora, novo CEO, acaba acontecendo, né? Então, o que acaba, os acionistas iam matar ele. Então, para Muller, você está morto pelos acionistas. E diminuir o tempo de recarga para 12 horas. Isso dará 25 não, porque isso daí chamaria mais atenção de tryhard. É aquilo. O Genshin é feito para ser jogado. Muito. É feito para ser acessado. Basicamente. Então, não. Eles não querem tryhard, eles não querem isso. Eles não fazem rota. Pô, os corno não colocava todos os mapas, os mobs no mapa do jogo, para isso, ou seja, o jogo não quer incentivar você a ser o tryhard. Até porque se você é o tryhard, você tem mais recursos, tendo mais recursos, menos você gasta, menos você trabalha, menos você vai estar ligado para a história, mais você vai estar colocando na gameplay, tá vendo, pontinho? Que acaba sendo menos estratégia para a empresa na forma que ela monetiza. Triste. Então, não, isso não vai acontecer. Resinas por hora. Se a resina ficar cheia, automaticamente ela irá ser convertida para resina condensada. Isso se tiver materiais necessários no seu inventário. Claro que eu vou querer que vocês joguem o jogo, né? Então vou dar... Difícil, viu? Por quê? Porque como o jogo, ele já é pra você jogar pouco. Ao mesmo tempo, né? Já é pra você jogar pouco. Ao mesmo tempo que você não é pra você jogar muito. Então, por causa dessa linha tênue, dificilmente isso acontece. Porque o jogo só tem a resina condensada, basicamente, para você conseguir juntar um pouco de resina e farmar nesse fire infinito e angustiante do jogo. Então, eu acho que seria um tiro no pé, porque isso forçaria você a entrar menos. Entrando menos, você é esquecido, mais esquecido. Que acaba acontecendo que não ia ter isso, não. Então, eu não acho que eles, por exemplo, porque os pontos que você gasta com resina, esses pontos não gastariam automaticamente. Fiz toda a missão do jogo, fecha o jogo. Se eu não fiz a minha missão, pega essa missão e pega a rotina diária, né? Sem entrar no jogo, você acabar esquecendo. Nem que isso pudesse ser feito 2, 3 vezes na semana. Porque eles ainda querem que você entre no jogo, né? Então, infelizmente, eles querem punir mesmo. Se você não entrar no jogo, se você deixar a resina inchar, é punição. E por ser punição, que eles não vão deixar você fazer isso daí, né? Então, para Muller,
A acionista mata ele, vai mandar te matar. Então não, isso não vai acontecer não. O que pode acontecer não vai acontecer não. Eles vão aumentar a resina condensada, não vão não. Para melhorar isso, o viés da resina, talvez aumentar de 200 para 240 e aumentar um pouquinho a resistência para uma questão de hora. Talvez. Mas eu acho que melhorar o NRG é um pouquinho melhor do que aumentar a resina, né? Fazer a resina render mais do que aumentar a resina, né? Acho que seria melhor. Igual eles fizeram no aumento de mundo para nível 9, nesse sentido. Incentivo para vocês correr atrás dos materiais. Boss semanais, você vai poder fazer 6 boss semanais e qual que você quiser. Isso dá pra caramba. A resina condensada eu também vou aumentar para 10, que até o presente momento é 5. Então, automaticamente você poderá ter... Pô, pior que dá, viu? Pior que dá, mas eu ainda prefiro melhorar o NRG, fazendo a resina valer mais do que aumentar a resina condensada, mas sim, dá. 10 resinas condensadas. O banner do mochileiro também vai ser melhorado. Você terá a opção de bloquear 2 personagens que você menos gosta. Não. Dessa forma, eles jamais vão vir, a menos que você desbloqueie eles. E também você poderá marcar 2 personagens como favorito para aumentar a chance deles virem. Talvez, né? Bloquear, não. Efeitos para gerar esse tipo de viés negativo, né? O viés negativo é amplificado por um viés positivo, que é o quê? É o seu triste sendo trabalhado para quando você ficar feliz. É para isso mesmo, então isso vai acontecer. Agora, o mochileiro que poderia fazer é algum modo... Já que os personagens do mochileiro são lixo, e as armas estão ficando cada vez melhores, então quanto mais o power creep vai subindo, menos os personagens do mochileiro valem. Então eu colocaria alguma forma, algo além de up e de exploração que dê esses destinos entrelaçados azuis, né? Alguma forminha de você entrar pra farmar esses destinos azuis. Nem que fosse, por exemplo, por evento. Nesses eventos darem mais tiros. Ou seja, você mais consistentemente dar tiro no mochileiro. Pra você ter mais desse tipo de personagem, né? E eu colocaria isso principalmente em evento. Ou seja, em evento dá esses tirinhos azuis. Seria muito interessante. Principalmente porque a quantidade de T5 vinda geneticamente, a quantidade de T5 adicionada no mochileiro, enquanto você não tem grandes coisas, não vai fazer você perder tanto dinheiro por causa de você ter esses personagens T5, até porque lá nenhum deles tem uma real grande força. Então, quanto mais o power creep, menos o mochileiro vai ter algum tipo de necessidade. Então, o mochileiro ele fica atira lá para ver o que vir, né? Nesse sentido. Lê, mas tem os T4 aí que é interessante mesmo. Tem problema dos T4 nesse sentido, o que, por exemplo, eu fechei a minha no Sun no mochileiro, né? Então complicou, né? Tem muito valor de pool nos T4. Fudeu, não vai acontecer isso não. Triste. Mas realmente, se você colocar um viés onde algum personagem T4 tem mais chance de vir, eu acho que é realmente bem interessante. O mesmo irá acontecer para as armas do mochileiro. A síntese. Você vai lá, troca 3 artefatos ruins por um artefato que também vai vir ruim, eu vou diminuir para 2 artefatos. Ninguém merece trocar 30 artefatos porcaria por 10 artefatos porcarias, e depois 10 por 3 e 3 por 1 e não vir nada, só ficar jogando artefatos fora. Opção de vender materiais para os NPCs de cada Pior que isso faz um pouquinho de sentido, tá? região. Mora é usado para tudo. Ter mais lugares de onde conseguir mora ajudaria muito. Fora que os materiais... Até hoje eu não tenho esse corno. Não tenho. Isso é interessante. Você incentivar o farming. Isso, mesmo que try hard, muita coisa. Por exemplo, aquela síntesezinha que você joga os negocinhos, joga coisas e você ganha essas coisinhas. Ter mais disso daí eu acho interessante, porque você, ao jogar o jogo mesmo, fazer a história, você acumula muita coisa que você não quer. Então você tem mais formas de vender, acho interessante. Nem que poderia ser, de novo, fechado em um evento. Um evento onde você pega lixo e vende pra esse cara. Não tem aquele cabeludo que você vai lá dar uns negócios pra ele te dar gema? Você também pode pegar aquilo dali e dar mora pra ele. E esse evento poderia vir. Muito interessante, né? Seria interessante. materiais que coletou pelo mapa não vão mais ficar mofando no seu inventário. Esses NPCs também fariam pedidos de materiais desejados. Os materiais desejados que eles pedirem vão ter um bônus a mais de mora. E outra coisa, vou aumentar o nível dos personagens e das armas para o nível 100. Lembra que agora a gente vai ganhar... Isso todo mundo quer, né, mano? Isso todo mundo quer, né? Lê, mas, pô, o farm já é insuportável. Um farm já é insuportável, mas é uma das formas que a gente tem pra Power Creep não doer tanto. Porque o Power Creep não tá vindo, já veio, né? O Power Creep já veio, pô. E um level 100 poderia colocar mais uma passiva, poderia mudar, por exemplo, alguma constelação, né? Então isso poderia consertar personagens, consertar alguma ascensão, por exemplo. Porque na China você não pode mudar personagens que foram vendidos, mas melhorar esses personagens vendidos já é algo interessante, até porque isso não está gerando nenhum aspecto negativo para o cliente. Muito pelo contrário, está gerando um aspecto positivo nesse cliente. E outra coisa, você poderia então, nesse sentido, por exemplo, ser um buff direto, um buff indireto, onde você estaria colocando então, mudando o sarrafo dos personagens. Por exemplo, a Eula
Depois que tá no level 100, ela vai ganhar uma passiva que vai dar recarga pra ela. Vai dar recarga e vai tirar o hit lag nos golpes dela pra velocidade de ataque nela ser muito mais efetivo do que ela é espadão. Olha que interessante. Então, meio que ninguém reclamaria porque você não estaria nulificando ninguém. E quem disse que isso precisaria ser em todos os personagens? Você poderia literal fazer eventos que liberam para esses personagens específicos, por exemplo, começar apenas com o mochileiro, personagens específicos. Você faz esse evento pode ficar até mesmo no jogo o tempo todo, e você libera para esse personagem específico o level 100, que vai reformular um pouquinho desse personagem. Isso geraria muito menos impacto, geraria você poder também usar o hype de personagens antigos, o que a Rui não quer muito, né? Eu já falei, a Rui quer vender para personagem novo, quer vender para personagem que não joga tanto jogo. Infelizmente, isso é meio triste, mas você libera isso, que dá muito controle para quais os personagens vão ter força. Olha que interessante. E você monetiza, segundamente, em personagens que você já... Exatamente. bastante mora vendendo materiais, então a gente vai ter mora de sobra. Obviamente que para você ter bastante mora, você vai ter que ter bastante materiais. Se você é aquele tipo de player que só loga, faz as diárias e sai fora, não tem nada de material, você vai ter pouca mora. Personagens antigos menos relevantes vão ficar em um banner fixo junto com as suas armas e será usado o destino familiar para você conseguir eles. Aquele personagem que tem mais de um ano que não volta, então você não precisa mais esperar. Cara, isso é interessante. Pior que tem a porcaria do banner regional, né? Acho que não. Já tem banner regional pra resolver esse problema. O problema do banner regional é exatamente que ele não fica o tempo todo. Então, aumentar o tempo que o banner regional ele fica seria interessante. Então, né? Talvez o banner regional, com esse tipo de personagem, um banner regional com esse tipo de personagem que fique 40 dias, não 20, por exemplo. Acho que seria interessante, né? E se você, por exemplo, se você pega o personagem nesse banner regional, né? E nesse banner regional só teria personagem flopado. Nada de personagem que vende muito. É pra ter eu, laxar essas porra tudo aí. Você pega esse personagem, pega ele, e se você pega o personagem, isso libera garantido, ou seja, peguei o personagem, a próxima, você vai lá e seleciona a arma do personagem, e se você continuar atirando, a arma do personagem é garantida. Muito interessante, não é? Muito interessante. Tanto pra constelação, quanto pra refino de arma. Muito interessante. Fazendo assim, você consegue monetizar do personagem antigo duplamente. Assim como você consegue também colocar nessas coisas. Você incentiva o cache de personagens ruins. E podendo fazer isso com o personagem que recebeu o level 100. Olha que interessante. O personagem recebeu o level 100, ele vai ficar 40 dias nesse banner. Por exemplo, se pá, 60 tiros você pega o personagem mais a arma dele. Não, 120 tiros, o personagem garantido com a arma dele. Olha que interessante. Enquanto ele tá no level 100, recebendo um buff, e se pá, ele recebeu esse buff e uma constelação dele muda. Tipo essa porra, essa C4 da Eula, só aumentando. A ult explodiu. Matou o personagem, a ult explodiu, aumenta, sei lá. A Eula dá um ataque básico, aumenta o dano da ult. A ult explode com E, aumenta o ataque básico, por exemplo. O dano do ataque básico. Que incentivaria você a começar a rotação já com o E carregado da Eula. Porque já aumentaria o E e a ult dela. Olha que delícia, né? Ali, mas a ult não bate com o Cry? Não, dano físico da ult, né? Se o dano físico da ult bater, pá. Olha que interessante. Há um tempão para ele voltar, agora ele estará sempre disponível. O banner de arma será igual ao banner de herói, ou seja, se você está no garantido da arma e o banner mudar, você vai continuar no garantido. Opção de deletar. Isso seria bom, viu, mano? Isso seria bom. Eu não sei, né? Porque eles já mudaram. O problema é, por que eles mudaram? Porque o banner de arma era feito pra canibalizar mesmo. Era para canibalizar. E os personagens hoje em dia, eles estão vindo com umas armas bem pesadas. Então, ter um garantido ajudaria muito. Eu vejo isso acontecendo. Porque o pessoal não tá reclamando, né? Teria que ser algo que o pessoal reclama mais, né? É só uma melhoria de vida, não a melhoria que o pessoal reclama. Então, acho que não vai acontecer, não. É questão de realmente não vai mudar o que o pessoal não reclama. Então a pessoa já tá recebendo por trás, aceitando, então não tem pra quê, né? As regiões que não são as principais, como por exemplo Encanomia e Despenhadeiro, e quando necessário poderá baixá-las novamente. Isso é para diminuir o espaço desnecessário em seu aparelho. Eu mesmo tenho mais de um ano que eu não vou em uma dessas regiões. Personagens com ascensão que não tem nada a ver com o kit dele também vai ter a opção de você mudar. É interessante, com level 100, né? Acho que com level 100 você poderia você mudar. Nem que ali... O problema, vamos lá, por que isso não acontece tão frequentemente aqui na Arroio? Viés do erro. A empresa ela não pode, mesmo que ela tenha errado, por exemplo, erro da Arroio, por exemplo, que é objetivamente erro. Fontaine não. Monstead ser muito sem graça. Isso é um erro. Então a empresa, ela, mesmo sendo um erro, dentro do seu designer, do seu game designer, ela não pode fazer parecer que é um erro, mesmo que as ações que a empresa faça depois não errem.
não seja acertada. Exemplo, constelação ruim dos personagens. É um erro. Mas ela não pode. Porque se ela mudar, ela está sintetizando que tá um erro. Colocar skip no secundário. Você mostra que é um erro. Se ela do nada colocar skip, as pessoas que estavam sendo artificialmente sendo obrigadas a ler, vai ver isso e a pessoa vai ficar mais puta. Meu Deus, o skip é muito bom. Olha que história merda. Fazer igual tem no ZZ, que você dá o skip e vem um resuminho. Aí as pessoas vão ver, meu Deus, 5 anos lendo história lixo, vão ficar putas. Ou seja, às vezes melhorias geram aspectos negativos dentro do game design. Principalmente porque o perfil de jogador da Arroio é um perfil de jogador cérebro liso. Desculpa, meu burrinho, desculpa. É o aspecto que a empresa quer. Tem um monte de jogador foda, mas é o aspecto do que o jogador quer, que a empresa quer atingir. Então, meio que ela não pode, então, através de coisas arbitrárias. Vamos dar um exemplo. Yaimiko, quando a Yaimiko estava errada. Aí, oi, curvando flecha. Vários errinhos que os personagens estavam tendo, ela não anunciou. Veio coisinha no correio, ou ela melhorou através de mecânica, ou ela bufou através de mecânica. Pá, não tem um grande holofote. Então, mudar esse tipo de ascensão é meio perigoso, porque mostra que, opa, erramos aqui, colocar uma sequada Diona que aumenta o ataque carregado, que merda, não é? Colocar ataque na Diona, que merda, não é? Então, não acho que eles vão fazer isso, tipo, ativamente, todo mundo aqui, ó, não vai ter. Agora, no level 100, você disponibilizar um reset que você que escolhe a ascensão, onde o T4 só não vai ter dano crítico, por exemplo, super interessante, não é? Super interessante. Aí se você for burro, escolher a ascensão errada, mas aí você dá, na verdade, a sensação de escolha pro personagem, não pro cliente, não de erro. Olha que coisa maravilhosa. Que faz então, você que escolhe aí, você que escolhe, dando então a sensação que, na verdade, mãe roio. É aquela coisa de vender o problema e depois a solução. Aí vender o problema é a solução mesmo. Então acho que isso é bem possível, né? Nem que você possa depois alterar, né? Você escolhe a nova ascensão e você fica alternando essas duas ascensões. Que seria, por exemplo, se o personagem já tem uma ascensão boa, em um abismo onde, vamos dar um exemplo, o personagem adiciona já escalava com vida no escudo. É vida? Acho que é vida, né? Já escalava com vida. Aí nessa nova ascensão você pode colocar recarga. Essa nova ascensão que você desbloqueou. Ah, você escolhe essa nova ascensão dela. Aí em um abismo onde você vai querer só usar ela, você troca de vida, porque você não vai querer escudo, pra recarga, onde a ult vai ser mais importante. Olha que interessante. Mesma coisa com os T5. Então imagine você upando para level 100 e podendo alterar de taxa e dano pro personagem. Colocando, adaptando aos seus artefatos. Não é muito interessante? E através dessa histeria de uma mudança, você poderia esconder e, por parte dos panos, os buffs e as correções de personagem com constelação e ascensão merda, dando até mesmo uma nova passiva. E essa nova passiva, para um personagem tipo uma Mavuika, tem uma frescurinha. Aumenta o espírito da noite dela para ela andar, para ela voar. Ela vai voar mais, foda-se. E para uma Eula, igual eu falei, Por exemplo, a sucrose, a gente usa proficiência nela pra tudo e ela acende dano de bônus elemental. Isso vale para a Diona também, que a gente usa a vida pra aumentar a força do escudo dela e ela acende bônus de dano elemental. Também farei isso em várias espadas, por exemplo, olha a lança do Zhongli que não tem nada a ver com o kit dele. E aquela arma que foi... Dar. Aí já é impossível por causa que algo foi... Pode lançar uma nova arma pra outro personagem que caiba magicamente perfeitamente no Zhongli, mas você não pode mudar esse tipo de coisa em algo que já foi vendido. Mas é pra positivo, pô. É pra positivo. Não pode mudar assim de cara. Tipo, vou mudar, opa, erramos aqui. De cara. Tanto pela questão de mudança, quanto você vai estar lesando quem envia essa arma. Achou ela uma merda e pulou. Aí esse é um dos problemas. Por isso que eu falei, quando for colocar o level 100, coloca o personagem 40 dias por 60 tiros. Olha que interessante, né? A menos que você, literal, dê essa T5 pra todo mundo de ter um Zhongli. Será que isso vai acontecer? Foi dado em evento para o Kazuha. O Kazuha é um personagem que acende totalmente com proficiência e aquela arma por mais... Agora que dê em evento é muito mais provável, né? Mas entra naquela coisa que a empresa não quer provar que ela errou, entendeu? Aí eu acho meio que tipo, dá, mas... combina com ele esteticamente, ela dá ataque. Lembrando que essa mudança vai ser opcional, você escolhe ativar ou não. Então E piora, porque mostra como é um erro, né? vai ter uma área específica para você poder fazer essa mudança. O Abismo Espiral vai ter 15 desafios com recompensas muito boas, como... Nem fudendo. O jogo é pra casual player. Casual, ó. Arquétipo de quem a Royal quer vender e quer maximizar que pague. Ali, mas é o arquétipo que a empresa trabalha. Independente, tem gente que não é assim. É arquétipo. Você tá aí como uma consequência. Você é um pingo que caiu do copo. Você não é onde a empresa tá colocando. É casual.
casual, waifu player, exploração e lore. Só. O resto é consequência inerente. Ou seja, o aspecto do gameplay é uma consequência do estado do jogo. Não, a gameplay é uma geração do jogo. Então isso não vai acontecer. Qualquer coisa que aumente demais o tempo que o jogador tá, porque o jogador pra todo dia entrar rapidamente e ir embora. Jogo casual. Casual com dependência, digamos assim. Então isso não vai acontecer nem ferrando. Arroio criou outros jogos para isso. Não vai colocar aqui. Essa é a merda, né? Lê, mas tem alguma chance? A única chance se o jogo estiver falindo. Daí eles vão começar a apelar e atirar para todo lado. Quando é aquilo, uma nova estratégia só vai ser colocada se a estratégia antiga estiver não só falhando, como prejudicando. Então, não, isso não vai acontecer. O Genshin não vai focar mais no tryhard. Os novos 3 endgame provam isso. Eles colocaram um segundo endgame e jogaram de 15 para 30. Então já mostra como que o jogo ele é estupidamente pensado no jogador mais casual. Aí eles colocam um terceiro endgame onde a gema nem é sequer necessária. Porque é mais fácil do que um bicho de mundo. E ainda você dá pra fazer, literal, em co-op. Então se você tá com um personagem level 1, você vai num co-op que o cara te carrega e você ganha a gema. Tenta fazer isso com o Abismo. Tenta fazer isso com o Teatro. Bizarro, velho. Bizarro. Se você pegar ainda com um cara C6, você pode pegar o nível 4. 4 que ele vai te carregar. É bizarro. É bizarro. Então, não. Isso aqui é o equivalente ao que eu vivo falando de você estar no jogo de futebol pra agradar pessoas que não gostam de futebol e coloca o cara de futebol pra tiro. Né? Não é melhor criar outro jogo com esse tipo um Rocket League, um rematch da vida? Não vai colocar num FIFA os caras pra dar tiro. Gemas, destinos entrelaçados e resina. E vou colocar também o modo arena. Você quer testar a build de um mas da personagem resina é interessante também, viu? Da resina é interessante. seu e você não tem onde testar, você tem que ficar indo em determinadas áreas, derrotar um chefe e quando a sua energia acaba, você tem que sair e voltar no chefe novamente. Isso não vai acontecer mais. Então vai ter um modo de arena totalmente personalizado para você testar os seus personagens. Caraca, modo de arena é interessantaço pra porra, velho. Interessantaço. Modo arena, né? Pô, é que tem essas bosta, entre aspas, né? Que é o famoso, capivara, os arquipélagos lá, tem isso para fazer o seu teste de dano. Mas algo tipo que você. Tipo o que é esse novo. Esse terceiro endgame, onde você dá o rematch, só que você vem com tudo. Com a energia toda cheia, né? Tipo um abismo onde você monta, né? Porque, por exemplo, eu queria testar o meu personagem no abismo. Só que o primeiro lado, onde você só queria testar, é o slime gel. Aí você quer testar o meteoro do Zhongli numa build padanudo, você vai no abismo, pra não ter que ficar carregando no mapa. Aí tem slime gel. Então é meio chato. Mas tem o cara lá de Nazuma, que dá pra servir como bonecão. Além dele ter pouca vida, além dele ficar correndo pra um lado. Já que todo boneco é esponja de dano, tem um boneco que é esponja de dano. Nem que a lore dele ele é um NPC que eu quero ter a melhor defesa, eu quero ser me bata. Aí você vai lá, entra nesse desafio, faz a sua build, faz o setup, bate nele. Muito interessante para você treinar dano, treinar nuke, treinar rotação. Muito interessante, né? Errei a rotação, remete. Isso é muito interessante, né? Só que aquilo que entra de novo, a empresa não quer incentivar esse tipo de coisa. Então, meio que é interessante. Eu vejo a empresa colocando, mas não é o foco. Tanto que colocaram a porra no botão de skip no relógio, mas não colocam isso, que não é o foco. Mas é possível, Os preços da loja é um assunto muito sério, é caríssimo. Então vou fazer um reajuste e vou deixar localizado de acordo com a região. Então se você mora em determinado país, você vai pagar um preço justo de acordo com a moeda do seu país. Então por hora, essas são todas as melhorias que eu farei. Imediatamente já vão vir na próxima atualização e futuramente estarei trazendo mais melhorias. Um ótimo dia a todos. Cara, em questão de preço, gosto, adoraria, mas é problemático, tá, gente? É muito problemático, porque às vezes um gacha barato pior do que um gacha, tá? Um gacha caro. Lê, por quê? O quão tentado você é quando você perde aqueles 50 a gastar para mais 50 tiros? O quanto isso te pega? Quanto fomo te pega? Ele vai te pegar muito menos se fosse 500. E se fosse só 100? Tá vendo qual é a merda? Isso eu até falaria, é muito bom. É porque a empresa não se importa. A principal estratégia é, a empresa não se importa. Mas isso não acontece porque o Genshin tem um público muito jovem, menor de 18. Principal forma do jogo. Só ver o que aconteceu, por exemplo, com Roblox, com esse tipo de jogo. Então, o preço alto é estratégico tanto para maximizar lucro quanto para você atingir o espectro de público que realmente quer gastar. É aquele cara com um cartão de 3 mil de limite, que ele, quando ele perder, vai ficar puto, vai pegar 500 do limite. Não, para você que sobrou 100 na sua conta, depois que você pagou tudo, você vai jogar pra ganhar mais um tirinho. Então, eu gosto, mas o público médio do Genshin fazia... Mano, melhor não. Melhor não. Eu preferiria muito mais a Bênção da Lua ser mais barata, a Bênção da Lua ser mais barata, ou a Bênção da Lua dar um tiro por dia. Não 90 tiros, igual dá.
preferiria muito mais, os preços dos tiros ficariam o mesmo. Mesmo que caro, incentivaria muito mais o preço da Lua, é um dinheiro muito menor, não seria tão canibalista, e por ser algo fracionado, isso só te ativaria talvez que era um personagem, e você vai lá e pega. Porque não vai te salvar se você perder o 50-50, entendeu qual é o pontinho? Porque, pô, não adianta, pô. O gato te pega uma hora ou outra. O gato vai te pegar uma hora ou outra. E talvez você se acha forte, se acha foda, porque eu nunca gastaria. Tá fudido, né? Mas algo que eu realmente localizaria seria o passe de batalha. Porque o passe de batalha é muito mais recurso do que recompensa. Cara, o passe de batalha, ele te tira meses de ter que upar, né? Então, o passe de batalha, sei lá, ele é o quê? 60 conto? Ele ser o mesmo preço. Ah, não, mas tem as armas, né? As armas é forte pra porra. O passe de batalha tem uma versão que ele não dá arma no mesmo preço da Bênção da Lua. Olha que foda. Então, ele vai te dar só as recompensas e os tiros. Aí sim. Baratinho, pra dar recompensa, pra você upar, não é tão caro. Ou seja, seria 25, 50 conto, o Bênção da Lua e o passe sem arma. 50 conto por mês. Já é interessantezinho. Bastante recurso. Você consegue consertar sua conta. Você consegue. Tem que upar um personagem aqui que eu não upei pra um teatro. Já fica muito melhor. Não fica canibal. E você não vai ser pego assim no FOMO agressivamente, né? Não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sino de notificações, comentar bastante para ganhar recompensas. E se você estiver assistindo pelo celular, não se esqueça de hypar o vídeo. Até a próxima. Aquele forte abraço. De hypar, né? Hypa lá o vídeo do Promuller. Videozinho legal, né? Eu postei. Eu não sei se eu postei, né? Lê, passou pano. Lê, tem um videozinho que eu reagi do Lito. Eu não sei qual dos dois vai primeiro, né? Falando exatamente das estratégias da empresa. Reclamando do Power Creep, das problemáticas da empresa. Eu sou formado, eu trabalhei com a empresa, eu trabalho com isso, não em multinacional, né? Mas numa nacional muito grande. Então eu sei como empresa, eu sou formado nessa bodega. Se eu puder dar um pouquinho de carteirada, eu vou dar um pouquinho de carteirada pra só falar assim: não estou falando isso apenas, blá, blá, blá. Tem estudo, tem viés, blá, blá. E eu estou me colocando, as minhas análises são introdutórias, eu não conheço a administração, nem a cultura organizacional das empresas japonesas, das empresas asiáticas, mas ainda é empresa, ainda é lucro, ainda é dinheiro, ainda é viés de organização e leis universais da organizacional, tá bom? Mesmo que, por exemplo, a organização de sistema público e do sistema privado sejam diferentes, ainda base na mesma parte, base no mesmo viés, ok? Belezinha, ok? Então, tô dando isso daí, tá? Então, tô dando uma carteirada, mas falando. É só pra você ter um pouquinho mais de confiança no que eu tô dizendo, mas ainda pode pegar a minha argumentação que eu tô argumentando, tá? Não tô só falando, tá errado. Tô argumentando, belezinha? Muito obrigado e até o próximo vídeo.